Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira. Nós estamos estudando, aprendendo com André Luiz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 30 do livro Nosso Lar, que é Herança e Eutanásia, e o estudo hoje será conduzido pelo nosso irmão Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, fica com você. Obrigado, Abadia. Obrigado a todos. Então, vamos fazer a nossa oração, em primeiro lugar, e depois vamos dar continuidade ao nosso encontro. Rogo a todos e convido a todos também para elevar o pensamento a Deus, a Jesus, para que a espiritualidade possa nos assistir neste encontro de estudos. Agradecemos as mensagens, os ensinamentos de André Luiz e todos os seus mentores e orientadores do plano espiritual que o levaram a construir essas obras maravilhosas, sobre o qual nos debruçamos, no sentido de nos aperfeiçoarmos, nos prepararmos para o futuro. Agradecemos também a todos aqueles que não estão aqui, mas que podem receber de nós as vibrações de carinho, para que estejam preparados também para o futuro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, capítulo 38 hoje, eu vou ler, aí eu faço um comentário, aquela nossa técnica. Não estou conseguindo passar aqui, deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo bem, Badia? Tá ótimo, Paulo. Tá. Não sei, eu acho que travou aqui, um momentinho só. Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, tá? Tudo bem, não tem problema. Eu vou parar a apresentação. Voltar, ver se vai aparecer aqui. Tá em tela cheia, Badia? Tá em tela cheia? Tá tela cheia. Agora foi. Boa noite, Márcia. Boa noite. Então, hoje nós vamos começar aqui o capítulo 30. Acho que nós estamos um pouquinho abaixo da metade, quase na metade do livro. Herança e Eutanásia. Então, eles estão ainda lá eu esqueci o setor lá, que era de Ministério, não é... Bom, eles estão naquele setor lá, muito próximo do umbral. André Luiz, aquela senhora, e agora vai chegar uma terceira pessoa, a Narcisa, né? Ainda não voltara a mim, de profunda surpresa, quando Salústio se aproximou, formando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-lo, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Então, aqui não tem muito comentário, eles vão receber uma pessoa chamada Paulina, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Vamos para o próximo. Aqui já começa a ficar um pouco mais interessante. Não decorrer um minuto, Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente, e sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes.
É lamentável, retrucou o jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Então, ela vai visitar o pai. Aqui já começa uma coisa interessante, que ela está tentando estabelecer uma espécie de equilíbrio, melhorar a situação da família, tanto do pai que está desencarnado, como da família lá, aqui no plano da crosta terrestre. Mas nem os outros cedem ao estado mental. Parece que há uma simbiose aqui entre o pai dela e a família. Então, eles estão inteiramente ligados mentalmente por ódio, e isso foi, inclusive, uma questão que a gente colocou bem no começo do livro, um tempo atrás, de quando as pessoas desencarnam. Aqui, a gente já começa no próprio velório, às vezes, já a fazer comentário, etc., como isso perturba as pessoas desencarnadas, né? Eu lembro que eu até perguntei, e lá do outro lado, as pessoas que desencarnaram, a preocupação delas com as coisas aqui da vida, etc., também vão perturbar a gente, os encarnados, é natural. Então, existe essa simbiose de estado mental entre os dois, encarnados e desencarnados, e isso aí é uma coisa muito séria, né? Deixo para vocês aí algum comentário mais que vocês queiram fazer. Eu acho interessante essa colocação dele aqui, que ninguém cedem ao estado mental, né? Uma vez eu escutei uma frase que eu achei ótima, diz que o amor, ele é laço, mas o ódio é nó. É, isso mesmo. Então, é muito sério isso, porque a pessoa se novela no ódio, continua naquela tensão mental, e aquilo cria prisões, né? É. Vocês lembram o que aconteceu no capítulo anterior? Eu não sei se é no anterior, ou no 29, ou no 28. Quando eles estão, assim, nesse estado de, vamos dizer assim, de verdadeira simbiose, que um prejudica o outro, lembra que no capítulo anterior, o mentor falou assim, vamos dar uma preocupação para a família lá, vamos criar uns problemas a mais para eles? Lembra disso? Desconecta. Para ver se desconecta. Então, assim, é o único jeito. Era aquele, eu não sei se foi o Maurício que apresentou, a Márcia, aquela pessoa que estava extremamente perturbada, que eles tiveram que conter na cama. Aí o instrutor ali falou assim, ó, vamos ter que dar uma preocupação a mais para a família. Então, às vezes, eles chegam estou imaginando assim, né? Que começam a criar uma situação de levar a família a se desligar um pouco, né, criar problema mesmo, né? Às vezes é necessário você criar uma situação para que as pessoas se desliguem um pouco mentalmente da simbiose, né? Na verdade, isso aí é a obsessão, né? Entre o encarnado e o desencarnado, e vice-versa. Na verdade, o ódio, né? Ele é o amor que adoeceu, né? Então, por isso que ele é difícil, porque existia um amor profundo, e aí, de repente, alguém fez algo, né? Que fez com que esse amor adoecesse, né? Nesse caso aí, a gente vai ver lá na frente, né? O porquê, né? Esse amor adoeceu. Então, por isso que é tão profundo, né? Porque são as pessoas, às vezes, que a pessoa, quer dizer, ali era um filho, né? Que ele amava muito, e aí, de repente, ele descobriu que esse filho não era a pessoa que ele imaginava, né? E aí ele não conseguiu desvencilhar desse ódio, né? Que é esse amor adoecido, na verdade. Um dia nós vamos conversar sobre isso, Badia. Eu andei pensando sobre isso, eu acho que o amor como essência divina, como o Adão coloca, os outros, ele não pode adoecer. O amor como essência divina. Mas é o amor, né? O amor, aquele amor que nós ainda demonstramos ainda, né? Que nós ainda não conseguimos demonstrar a essência real, né, do amor, né? Mas então, é mas o aquele amor, que a gente não quanto consegue, né? essência mesmo, o amor, aquela essência, eu acho que ela não adoece, essa é a minha impressão. Sim, mas é que o amor que a gente ainda tem pelos outros, na verdade, ainda não é aquele amor ainda, né? É um outro amor ainda. Então, entendi agora. Vamos dizer assim, não é a essência divina, o amor divino. Não, é o amor que nós temos a capacidade ainda de demonstrar para o outro, né, nesse momento. Então, não seria o amor
Não, não seria o amor divino, né? Seria o amor ainda chamado amor fraterno, né? O amor que não é o amor divino, e não é o ágape, né? Não é o amor ágape. É o apego, é o melindre, é o ego, né? Tem um monte de coisas, que é a posse, que a gente hoje em dia ainda chama de amor, né? E não é amor, né? Que não é amor. Eu concordo que é amor, porque Ramatiz ele diz que até o apego às coisas é um tipo de amor. Só que não é esse amor divino que a gente fala, mas ele fala que até aquele coisa de amar um objeto, aquela pessoa ela já começou a iniciar a aprender a amar, mesmo que seja um objeto. Entendeu? Ok. Boa noite, Mauri. Você quer falar? Boa noite. Posso só falar um Claro, negocinho? Essa questão do amor tem no Evolução em Dois Mundos, ele fala muito dessa incipiência do amor. É bem interessante, num dos capítulos ele fala que até essas questões de polaridade de moléculas, de íons positivos e negativos, da química já tem uma incipiência, movimento inicial aí do amor e toda a evolução, passando pelos vegetais, pelos animais mais não racionais, né, como instinto e tudo mais, é bem interessante. Qual livro, Maurício? O Evolução em Dois Mundos, Legal. do Chico e esqueci o nome do outro, que ajudou a psicografar também, mas do André. Essa questão da ligação mental, você falou do local, Paulo, o local acho que são as câmaras retificadoras. Isso. Se não me engano, esse local mesmo. que eles estão lá no... Eu não lembrei, câmara retificadora. Antessala do umbral, né? Deve ser um túnel lá que liga lá no umbral, tem umas né? enfermarias lá também, né? Porque tem leite e tal, né? Tem. Mas é bem próximo mesmo. Sim. E essas ligações são, assim, são muito nítidas no dia a dia, da mesma maneira como uma mãe sente um susto. Nossa, aconteceu alguma coisa com meu filho. Não, como assim aconteceu alguma coisa com seu filho, né? Então existe uma ligação de amor, o pensamento ele tem essa teia, esse fio invisível, né? E quando você está enredado, assim, em algumas situações de raiva, de rancor, discórdia, isso aí também estabelece um vínculo, né? A gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar dessa questão, porque tem obsessão de como a Abadia falou, em todas as direções, né? Encarnado com encarnado, desencarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, é tudo... E atrapalha mesmo, né? Atrapalha. Tem até aquele fenômeno que o pessoal, quando vai desencarnar, o paciente, e ele precisa desencarnar, que está na hora, mas o pessoal aqui na Terra fica imantando, fica segurando ele com o pensamento. Às vezes tem uma leve melhora que o pessoal proporciona. Aí o pessoal, nossa, graças a Deus melhorou. Aí dá aquela descarga dele e ele desencarna, né? Então deve ter também eu não me lembro desse capítulo, mas dá trabalho, né? Para ocupar a cabeça e largar um pouco a sintonia mental ruim, né? E muitas vezes acontece um novo nascimento na família também, né? Geralmente. Então, continuando, Narcisa nos convidou a acompanhá-lo. E minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleireira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Uma descrição bem nua e crua, né, de uma pessoa sofrida. Né? Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominavam. Quer dizer, ele teve aquela impressão forte que causou, assim, um pouco de vamos dizer assim, uma certa rejeição, né? Mas aí ele tentou vencer com vibrações, com autodomínio, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. André aqui estava aprendendo a fazer isso. Desapareceu a impressão de repugnância,
aclarando-se meus raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. É a técnica do espelho, né? A gente tentar ver como é que a gente, quando a gente vê algo que causa repugnância, ou algo que nos desagrade nos outros, primeiro tentar olhar se nós já não passamos pela mesma situação, né? É o que ele estava vendo aí. E aí ele aplicou, na verdade, o Evangelho de Jesus, né? Para olhar no outro e ver Deus ali na presença daquela pessoa, né? Nesse momento ele estava lembrando do Evangelho, na verdade. A Mauri, pode falar. Eu achei demais, assim, que ele ficou meio impressionado, começou a querer tecer alguns julgamentos, talvez, a respeito. Aí ele pensou, pô, mas e eu como é que cheguei aqui? Será que eu estava bonitão, estava iluminado, né? Aí ele começou a assoviar, né? Aquele que não tem pecado joga a primeira pedra, ou então quando você fala em reconhecer as próprias falhas, a gente às vezes é um pouco mais, perdão, um pouquinho mais conivente consigo mesmo. Condescendente, né? Condescendente é a palavra correta, obrigado. E aí o pessoal sempre diz para você imaginar o que você fez outra pessoa fazendo, o que você acharia disso, né? Então, tentar entender que vai passar mais adiante, cada um tem a sua dificuldade, não é para você julgar o sujeito que está passando por uma situação, você que acabou de passar por uma bem próxima faz muito pouco tempo, né? Sobretudo. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha, que o saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Delberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca, é criminoso sem perdão, filho do inferno. Então, aqui já fica bem claro, né, a revolta dele era contra o filho, que no momento da morte causou aí grandes perturbações para ele, como a gente vai ver mais para frente. Já está no próprio título, né? Então, ele causa ali precipita a morte do pai, né? E interessante que a morte realmente o momento da morte é um momento que a pessoa tem que se preparar durante toda a vida, né? E a verdade é que as pessoas não se preparam, que também tentam fazer muitas coisas, muitas vezes é importante, no perdão durante o momento da morte, às vezes uma conciliação com o familiar, que a gente vê às vezes. Então é uma situação muito, muito interessante para os últimos momentos, né, aqui na vida, né? Eu me lembrei de um caso de um senhor que ele chegou espiritualmente na Alon Ramatiz. Aí eu fiquei imaginando se ele não passou por tudo isso, né? Porque depois de não sei quantos anos, né, ele conseguiu chegar lá no centro através de uma médium, e ele falava que fui eu na verdade que atendi, que fiz a doutrinação, né, daquele espírito. E ele falou para mim que ele queria muito que a família soubesse, né, que ele tinha sido envenenado, né, que ele não tinha morrido de morte normal, mas ele não estava
mas, assim, pelo menos naquele momento, ele não estava com ódio de ninguém, né? Mas ele só queria que a família soubesse como é que foi a morte dele. Mas, de repente, né, depois de tantos anos que ele conseguiu chegar lá, não sei, né, se ele não teria passado por esse momento também, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, mas se nós, de repente, estivéssemos numa cama, né, e alguém tivesse ido lá e aplicado um veneno, por exemplo, né, para a gente ir mais rápido, não sei como que a gente teria, né, se emocionalmente a gente teria capacidade, né, naquele momento de perdão, né, de olhar para aquela pessoa com amorosidade, nossa, meu filho, meu filho, por que você fez esse negócio, né, todo aí? Então, é uma situação muito difícil, né, muito delicada. E esse senhor, ele falava que a dificuldade que ele tinha de chegar lá no centro, porque ele era católico, e aí ele achava como que ele estava dentro de um centro espírita, sendo que ele era católico, só que ele chegou lá do outro lado, ele percebeu que não era nada daquilo que a religião falava, mas ele também se sentia um pouco, vamos supor assim, constrangido, né, por estar num centro espírita, porque a vida toda, provavelmente, ele viu falar que o centro espírita não era algo muito bom, e aí, de repente, ele foi levado lá, né, para poder fazer esse trabalho. Inclusive, ele era avô de uma médium, né, lá do Ramatiz. Eu me lembrei muito dessa situação. Interessante. Nem sempre é permitido eles falarem essas coisas, né? Mas esse caso, é certo que a espiritualidade permitiu por algum motivo. Eu acho que é porque ele já não tinha rancor, ele só queria, né, que soubesse, né, como é que ele tinha partido, e justamente a neta depois falou que era suspeito mesmo, que ele foi de repente, que ele morreu assim do nada, né, mas ele fez questão, queria muito que a família soubesse disso. Não, mas eu sei, mas assim, eu digo que tem que ter permissão, né, ele não falaria isso. Sim, com certeza. Uhum. Então, por que foi permitido ele falar isso? Tem alguma finalidade, né? Porque eu acredito que existem muitos casos, muito mais casos do que a gente pensa, e inclusive de abandono, né? O abandono é uma forma de se precipitar também, a pessoa fica lá no seu leito sem... Eu presenciei isso ali no Noroeste, ficou sem comer até quase o final da vida dela, sem dar nada de comida, nada, isso é um abandono e você precipita a morte da pessoa. Então, é uma espécie mesmo de quase eutanásia mesmo. Amaury. Essa questão de eutanásia, né? A gente, quando fala disso, tem que lembrar que tem os extremos, né? Que é a eutanásia, que aí você lá e abreviar a bel prazer. Acho que eu preciso desse leito. Vou lá, desligo o aparelho. Eu tenho um esqueminha no final, explico todos os... Vai falar sobre isso. Ortotanásia, ortotanásia, então, se quiser tranquilo. falar... Não, de forma alguma, a gente fala depois disso, mas eu queria dizer que eu penso que isso nem sempre é tão palpável, tem um degradê nesse meio, é difícil às vezes você avaliar isso, o quanto você está sendo intrusivo demais, o quanto você está sendo de menos, eu acho bem difícil em alguns casos, concordo com o Paulo, a maioria das pessoas não está preparada e não faz aquelas fases, né, até a aceitação da Elizabeth Kubler-Ross, da negação, raiva, barganha, depressão, e não vai para a aceitação, que seria o ideal, entender que está morrendo, que está falecendo e tudo mais, né? Às vezes não teve nem oportunidade como ele, mas aí dá para estender, né, para aborto também, que é um outro tema aí que você está brincando de Deus, né, você decidindo quem vai, quem não vai, quando vai, mas vamos falar depois. Mas a questão ali é porque o filho, né, aplicou o veneno porque ele queria a questão da herança do pai, né, não era nem porque ele estava vendo o pai sofrendo, coitadinho, ele que estava sofrendo. Então, tudo isso, né, que foi difícil para o pai, se a gente se colocar no lugar do pai, não era fácil, né, ele saber por que, né, que o filho fez aquilo, que não é para abreviar o sofrimento dele, mas é por outra coisa. Eu me lembro de um caso que eu vi, de um paciente que estava com muita falta de ar, porque ele tinha um tumor. E tinha muita falta de ar, e muita falta de ar, muita falta de ar. E aí, na época, a residente falou, olha, doutora, a família não quer que faz traqueostomia nele. Eu, mas como assim? O cara não para em pé, não para deitado, só fica em pé porque não tá falta de ar. Então tem que levar para o centro cirúrgico fazer, acabou. E, enfim, aí cheguei, conversei, fomos lá, fomos operar o paciente, fizemos a traqueostomia.
Depois que a gente fez a traqueostomia com anestesia local, ele dormiu na maca, porque ele já estava provavelmente alguns dias sem conseguir dormir pela falta de ar. E a gente foi levantar a história e era exatamente isso. A família estava brigando já e dividindo herança e tudo mais, né? Então, existem, essas coisas existem. Agora, aqui no caso, esse senhor, ele acumulou muita riqueza, provavelmente não preparou os filhos, né, para a riqueza. Lá na frente ela vai falar isso, né? Sobre isso, né? Vai falar. Mas isso é muito comum também hoje. Então, a filha... É o famoso eu dei tudo para eles, né? Será Exatamente. que deu? Então, ela agora estava quase chorando, né? Com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade e a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai. Olha, ela sabe que o que ela fala é muito limitado, mas ela fala muito bonito, e é a questão de você estar insistindo, né? Lembrando da fraternidade, fazendo aquele papel sempre ali de estar insistindo, para que a pessoa, uma hora, num determinado momento, ela desperte, né? Para o perdão, etc. Então, esse papel a gente sempre tem que fazer, independentemente do resultado. É o papel de instruir, de esclarecer, né, de uma forma a ajudar, né? Fala, Márcia. Olha, o espiritismo não é uma coisa fácil, porque conforme você vai trabalhando na espiritualidade, que nem eu que estou ali no outro centro também há 17, 18 anos, fazendo doutrina, abadia também, a gente conversa muito com a espiritualidade nos conta casos terríveis, que no começo você acha que é só os outros. Aí um belo dia, você vai sendo preparada, você vai evoluindo, começam a chegar os teus. Porque você acha que você está ali, você está melhor que os outros. Eu, você, o Paulo, a Badia, o Amauri. A gente já acha que, de alguma maneira, a gente já venceu alguma etapa, ledo engano. Eu estava assistindo um vídeo outro dia do rapaz contando, não sei se eu cheguei a comentar com vocês aqui ou em alguma palestra, que era um centro muito grande em São Paulo, que tinha 3 andares, vários andares, e no primeiro andar estava tendo um trabalho de doutrina e desobsessão. E tinha uma entidade que se negava terminantemente a soltar o médium, e ele estava extremamente revoltado. Vários doutrinadores chegavam, conversavam com ele, falavam do perdão, faziam um texto como esse, e nada surtia efeito com esse rapaz. Até que uma hora chamaram esse rapaz que estava fazendo o vídeo, ele sentou do lado e falou, então, meu amigo, qual que é o seu problema? O que eu posso fazer por você? Ele falou assim, não me fale de perdão. Não me fale de perdão. Porque ele abusou da minha filha, da minha mulher, queimou a minha casa, me pendurou de ponta cabeça para que eu morresse, e agora ele está ali no 3º andar, dando palestra. Então, esse aí somos nós. Que aí o rapaz falou assim, olha, isso é pesado, hein? Eu também não sei se eu perdoava, não. Aí, o que ele conseguiu falar para que distraísse a mente desse espírito? Mas, olha, você está perdendo seu tempo com a pessoa errada, em vez de você ficar se revoltado, se vingando dele. Cadê sua mulher? Cadê sua filha que estão precisando do seu tratamento, do seu amparo, do seu amor? Você está aqui se acabando e acabando o outro, enquanto que sua mulher e tua filha precisam de você e você não está podendo ajudar. Então, essa foi o mote que ele conseguiu para demover esse irmão de lá, e ele seguiu. Agora, eu já tive experiências terríveis de ver irmãos
chegaram para mim, apontaram meu dedo, apontar o dedo para mim e falar, você já fez isso, isso, isso. Isso dá uma dose de realidade para a gente, porque você vê que é muito difícil uma pessoa que está com muito ódio de você, injusta e com justiça, ver um texto maravilhoso como esse que nós estamos lendo no nosso lar, na tranquilidade, e se comover, porque é maravilhoso isso que ela disse, não tem como ser mais sublime. Mas uma pessoa que está com raiva, ela precisa ser validada também para você tirar ela daquilo ali, sabe? Eu, na minha santa ignorância, penso assim. E não à toa, muitos palestrantes espíritas não querem ir para centro espírita. Eu conheço 2 ou 3 que só vão em centro espírita quando é passe magnético, porque se tiver incorporação, e o medo de aparecer um irmão apontando o dedo e mostrando, falando que você já fez, que precisa de falar. Você sai daquela ilusão, daquela bolha de imaginar que você já está livre dessas coisas. Você está acima dessas coisas, você já passou por isso. E esse choque de realidade que a gente toma quando faz doutrina é muito importante para a gente se pôr no lugar desses irmãos, assim, sabe? Eu acho que ela falou brilhante, mas uma pessoa que está com a mente trabalhando como ele está, não estou nem justificando nenhum outro, raramente vai conseguir captar as belezas dessas palavras, sabe? Essa é a minha pequena contribuição aí, mas, por favor, falem suas opiniões. Eu acho que você tem razão em parte, assim, Márcio. Eu acho que, mas mesmo assim... Tem que dizer, tem que dizer. Não, ele tem que dizer. Eu acho que tem que falar. Porque senão a gente ia cair no seguinte, então não faz nada ali. Não fala. Não, tem que falar. Então, apesar de ser uma terapêutica difícil, como você está falando, realmente, a pessoa perturbada, ela não vai prestar atenção. Mas acredito que ela deixa ali a vibração dela, ela deixa ali também outras coisas. Então, acaba Mas, sinceramente, tem uma palavra, às vezes, que a pessoa diz, lá no meio de toda essa conversa, que toca profundamente você. Eu já passei por situações no passado de mágoa muito grande, assim, e uma vez um amigo meu, no centro, não lá no Ramatismo, mas no outro centro, ele falou umas palavras para mim que me tocou profundamente, eu acordei e, de repente, eu vi, sabe, que clareou tudo na minha frente, sabe? E eu mudei totalmente de atitude. No início, eu fiquei, assim, achei que aquela pessoa estava exagerando, cheguei em casa e eu chorei muito, sabe? Comecei a refletir e vi que ele tinha razão e agradeci ele para o resto da minha vida. Então, às vezes, uma palavra só, lá no meio de toda essa conversa, assim, que parece que a pessoa fala, essa conversinha aí, não sei o quê, mas, às vezes, uma palavra, porque ali, na verdade, ela não estava sozinha, né? Quando a pessoa está falando ali, principalmente ela, né, que com certeza não precisa nem refletir para saber que ela tinha espiritualmente ela era muito mais evoluída já, ali a espiritualidade também está junto, né? Porque ele também tem alguém que cuida dele espiritualmente, ela também, e ali naquele momento alguém está ali junto também para tocar ele, né? Então uma palavra no meio de toda aquela conversa às vezes toca profundamente. Naquele momento você vê que ele já abrandou um pouco a conversa, já não era tão lá na frente, a gente vai ver, né? Que já deu uma abrandadinha assim, já deu uma melhoradinha a coisa. Então vai, é como a pedra, né, que você vai lapidando, vai tirando as arestas aos pouquinhos, e ele toma um pouquinho de consciência, se pelo menos pensar um pouquinho diferente, ele vai começar a pensar. Mauri, pode falar. Eu já tenho um tempinho que eu sei que eu não sou das 10 melhores almas do planeta, do top 10 do planeta, missionário, né? Mas eu acho ótimo mesmo, né, que venham essas coisas. Eu recentemente tive uns feedbacks das minhas filhas, ao seu modo, né, de acordo com as idades, e fiz algumas perguntas para elas, e me trouxeram algumas coisas, eu só ouvi, né? E eu falei, elas têm razão, né? Elas têm uma percepção de algumas características, né? E acho que existem técnicas sempre para conversar, acho que não tem uma regra. Já tive alguns casos difíceis, assim, de encarnado mesmo, de sujeito estar com vontade de matar o outro e falar, Senhor amado, né, ajudai, né, o que vamos fazer aqui para conversar com o nosso amigo, para ele enxergar uma outra maneira de ver essa situação.
Então, às vezes é bem difícil, às vezes é um jogo de palavras, é uma observação de um outro ponto, é bem difícil, né? Talvez um ponto para um espírito tão revoltado como esse seria trazer a ele memória de coisas que ele fez, às vezes piores do que fizeram com ele e com a família dele. Falou, amigão, olha que filme que nós vamos passar para você, ó. Sabe quem é esse cara aí? Você, né? Você fez 3 vezes pior do que o outro ali, ó. Ó quanta espadada você deu nos outros ali, ó. Aqui, ó. Você ali, ó, mais uma vez. Ó o close, ó, presta atenção. Né? Porque, assim, é o que a gente estava comentando, né? Não tem o bonitão, o evoluidão aqui. Tem todo mundo aprendendo junto num nível semelhante, né? De escola, num degrau muito próximo um do outro. Cada qual com suas potencialidades e dificuldades, né? Mas é o que a espiritualidade faz quando uma pessoa dessa chega no centro espírita, né? Geralmente eles mostram alguns flashes da vida da pessoa para ela poder cair a ficha, né? Para ela poder quebrar aquela Ou coisa. seda. Ou seda também. Às vezes tem uma espécie de uma sedação que eles fazem também. que o cara dá uma apagada, assim, né? Isso. Eu percebo, assim, pelo que eu tenho vivenciado, realmente existe esse recurso de mostrar o que a pessoa fez antes, mas eu acho que a espiritualidade ela é muito meiga, ela respeita muito, assim, só vai nessa situação no último caso, ela tenta ir conversando e demovendo a pessoa. O que eu percebo, particularmente, assim, que traz muito efeito desses irmãos que a gente conversa, com muito ódio, é lembrá-los de que eles são filhos de Deus. Meu filho, você é filho de Deus. Deus te ama também. Você já esqueceu disso? Você não está abandonado, você tem um projeto para você. Esse projeto envolve seu crescimento, um amor por você. Não é só isso. Se desprende disso aí. Então, toda vez que você lembra a paternidade divina, o fato de ele ser filho de Deus, dá uma despertada naquele espírito ali, sabe? É isso que eu estou fazendo aqui, né, Márcia? Muito interessante isso. Eu acho que é isso mesmo. Ela fala que, aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente, que é Deus, então ela despertá-lo. Né? Mas é difícil, é como se você entrar num hospital psiquiátrico e tentar demover aquelas pessoas, conversando, sabe? É uma coisa muito difícil, mas eu acho que tem que ser feito, por questão humanitária, de amor ao próximo, tem que falar, a gente não pode se calar, isso aí jamais. A gente tem que ficar essa mensagem aqui, que a gente tem que falar. Agora, tem situações, claro, que a pessoa está extremamente transtornada, que é como a Mauri, a Márcia falaram, a Badia também, a pessoa tem que ser sedada de alguma forma. Não é o caso aqui. Ouvindo-lhe a voz meiga, o doente se pôs a chorar. Tá vendo? Então, ele reagiu aqui à voz dela, né, às mensagens dela. Né? Então, e não é à toa que a ministra está permitindo ela entrar aqui, porque ela, de certo, que está vendo algum progresso, senão ela fala, olha, não adianta. Então, aqui é uma situação diferente. Perdoe Adelberto, papai, procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui desse leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Então, é aquela sintonia, né? O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que seja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Adelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui vemos-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes equilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Mas
eu larguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Interessante, né, que a visão dele é que o dinheiro ia resolver tudo, né, o bem-estar, né, não pensa no bem-estar psíquico, né, no bem-estar moral, psíquico, a felicidade das pessoas, né. Esse é o nosso mundo, né, é aqui que nós estamos nesse ponto. E aqui a sintonia, fica claro, da perturbação mútua, né, dos encarnados e desencarnados. Às vezes a gente pensa que tem toda essa barreira aí de vibrações, que o pensamento não chega, mas é como ela diz ali, que essas vibrações sutis alcançam o alvo por mais distante que esteja. Então é isso. Deixa aberto aí para vocês. É aquilo que o Adão falou ontem, né? Na questão do pensamento, lembra que ele falou ontem no estudo? E a nossa mente, a gente projeta o pensamento, ele vai aonde a gente quiser, não importa em que lugar do universo, aonde a gente pensa, a gente já está, independente se é longe, se é perto. Às vezes, quando para planos mais altos é mais difícil chegar, às vezes, né, Badia? O próprio Adão falava que, às vezes, muitas vezes, se você fizer uma oração assim, meio desligado, o teu pensamento não sai nem do quarto. Ele mesmo falava assim, não sai nem do quarto. Então, depende da intensidade do pensamento. O ódio tem intensidade também, como o amor tem intensidade. Com certeza, às vezes mais O ódio ele é capaz de mobilizar essa energia, eu acho que de uma forma tão poderosa assim, ou talvez muito poderosa quanto o amor, né? Mas eu lembro de um livro, tem um livro do André Luiz, acho que é Entre o Céu e a Terra, que a menina fica meses em oração, chama oração desviada, um negócio assim. Ela fica meses orando para a mãe e a oração não chega lá, não chega de jeito nenhum. Até que a oração ela é desviada e sensibiliza espíritos do nosso lar, eles vão lá atendê-la. Então, para o pensamento atingir certas pessoas, por mais que o pensamento pode singrar o universo, para o pensamento chegar a certas pessoas, certos níveis, eu acho que tem que ter uma série de requisitos, de fatores, né, como a intensidade, deve ter uma série de coisas aí que acabam influenciando isso também. Tem ressonância também, né? Mas ali no caso ele tinha, né? Por causa do ódio, né, Badia? Ele tinha ressonância ali com os que tinham ficado aqui. Verdade. A Mauri. Eu penso que o melhor é vibrar coisa boa mesmo, né? Claro. Porque, assim, dificílimo é o velho exemplozinho do rádio, né? O que vai tocar no seu rádio? Tem um monte de estação aí. Você sintoniza aquilo que você quiser. Então, de fato, vai chegar se houver esse link, né? Pode até ir em direção ao outro, mas se o outro estiver em equilíbrio, em harmonia. Só que o duro é essa plenitude, né? A primeira quina de parede que você chutar, você recebe a carga, enfim. É o contrário da oração. A oração chega até as profundezas, locais mais longínquos, né? Uma raiva, um ódio, né? Também. Agora, são energias que são úteis, e trazendo para uma coisa mais mundana e palpável, é uma força, muitas vezes, né? Você vai ficar, por exemplo, alguém tem um problema muito sério de saúde que precisa ser operado, vamos conversar? Não, vamos arrancar fora isso aí, né? Então, assim, é um outro tipo de energia, um pouco mais incisiva, um pouco mais, não sei se raiva é a palavra, mas, assim, é uma característica energética um pouco diferente que, como tudo, pode ser instrumento, né, de crescimento, aprendizado. Mas é difícil, né? É difícil você, para ele, perdoar, né, sendo um filho que ele criou mas parece que há essa simbiose, né? Parece que tem essa conversa, né? De mesma sintonia. Em relação a essa nossa ideia de qual energia teria mais força, eu vou fazer uma analogia que é a mais que a gente ouve. Se a escuridão fosse real, por mais densa que ela seja, você a transportaria de um lugar para outro. Ela não é transportada.
por mais densa que a escuridão seja, ela é facilmente rompida por um único fósforo. O nosso problema é que a nossa mente está tão mergulhada ainda no lado escuro, que nós ainda conferimos a ele um poder muito maior do que ele possa ter e não temos treinamento no bem. E tem uma frase de Bezerra de Menezes que eu acho sensacional, que ele diz assim, diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos, se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem, que nós não cremos no bem, e servirmos com amor. Então, a gente tem um treinamento muito grande de sentir os poderes deste mal. Só que a gente esquece que com um risco de fósforo você vence essa escuridão, que é falta de treinamento nosso em trabalhar para o bem, é crer no bem, confiar no bem, em termos fé, né? Eu acho que esse eu pelo menos, tento todos os dias expandir um pouco e não deixar na minha mente tomar proporções muito grandes essa força que a gente possa debitar ao mal e sim ao bem, né? Senão a gente é tragado. Verdade. Eu queria só acrescentar uma coisinha quando você estava falando dos palestrantes. Aí eu tenho muitas ideias assim, o palestrante, de uma forma geral, ele tem que pautar a sua vida pela palestra, mas também pelo amor ao próximo, pelas atitudes. Você lembra do caso do Divaldo? O Divaldo, ele tinha uma pessoa, logo que ele começou a mediunidade dele, que ele começou a fazer palestra, tinha um espírito que perturbava, não deixava ele fazer palestra. E ele fala, o espírito ria lá na frente do centro, falava, você dando palestra, ensinando os outros, né? Olha o que você fez no passado, isso. Aí depois ele recebeu a mãe desse espírito. Uhum. Então, é aquela coisa, ele aliou o amor, a fraternidade, a renúncia com a palestra. Não tem problema nenhum de você fazer palestra, e mesmo porque muitos espíritos inimigos seus, eles são doutrinados durante a palestra. Agora, o palestrante não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ele tem que enfrentar, porque o Kardec não falava, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em superar seus defeitos, seus problemas, etc, né? E se melhorar, etc. Então, o palestrante não tem que absolutamente jamais ter medo, tem que seguir mesmo as suas inspirações, o seu caminho. Só que tem que aliar o amor e a renúncia. Isso aí é fundamental. O que eu percebo é que, às vezes, é muito fácil para a gente ir para o caminho da intelectualidade. Eu estudo, eu leio, eu conheço histórias, eu sei de todas as técnicas da fala, parará, parará, parará. Só que aí eu leio o livro, eu não vou para o pronto-socorro. Eu fico lá na cabine da fábrica, eu não desço no chão da fábrica para ver como as coisas acontecem, porque aquilo vai me trazer de volta a minha condição real, que eu não quero enxergar. Eu quero ficar inebriada naquela fantasia maravilhosa daquilo que eu imagino que eu sei, que já virou a minha personalidade. Eu quero imaginar que eu já tenha saído disso. Entende o que eu quero dizer? É muito fácil a gente se deixar levar apenas pelo lado intelectual e esquecermos o nosso lado pessoal. E aí eu não quero mais ver esse lado. Então, para eu não ver, eu não tenho contato com entidades, eu não tenho conversa com elas, eu não permito uma conversa mais franca de um irmão que já foi lesado por mim e lembrar das coisas que eu fiz. Eu vou continuar dando palestra com amor, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, aquilo que Deus me chamar, sim, senhor. Mas eu vejo colegas, infelizmente, se afastando dos labores espíritas, ficando apenas na intelectualidade, porque quando vai para um centro, quando vai fazer um tratamento de obsessão ou participar de alguma coisa, se choca com a própria característica. Não à toa, os espíritas, ultimamente, são os que mais dão trabalho quando desencarnam, né? É isso aí, Márcio. Mas eles vão ter que, de alguma forma, dar conta disso aí. Cair na real. Humildade, amigo, humildade. E nós também. Nós também. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra.
nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo a tranquilidade moral e trabalho honesto, é o que a gente estava falando, né, de ter a tranquilidade moral e trabalho honesto. Seu esforço seria de valiosa providência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outro os nossos caprichos, afastamos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres, ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da providência, e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósito de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Então, ela já vem faz tempo tentando aqui, né, fazer esse socorro. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram visando vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina, exercendo-a tão somente de longe a maneira de trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Está muito claro, né? Foi bem, não tenho nada a acrescentar aqui. Né? A tomografia da situação, né? Não é a radiografia, é a tomografia. Uma tomografia. O que um acúmulo de dinheiro, né, pode gerar, né, sem essa estrutura, vamos dizer assim, moral da família. Né? O inferno tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito, ele não tinha condição de ouvir, né, ele só, maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai, tenha compaixão do seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando o Salustro para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí, em instantes, retirava-me da companhia de ambas, sob forte impressão. Questão dele que isso aqui é muito comum, né? Às vezes, testamento, alguma disposição final na vida que é perturbada por algumas situações. Alguns defendem, por exemplo, a analgesia profunda no final da vida seja importante por causa disso, a pessoa ter condições de realizar suas questões, vamos dizer assim, finais, né? Porque uma pessoa com dor profunda, com uma situação precária, ela não consegue fazer essas coisas, né? As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado e injusta preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitíssimas desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão Adelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor
quase moribunda, chamada morte suave. Esforçamo-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace por questão de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com um expressivo gesto, Narcisa arrematou: Deus criou os seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Então, o Adalberto praticou aqui uma eutanásia clara. Isso aí é uma coisa que, pela legislação brasileira, é crime, né? Crime doloso. E pelas leis divinas ainda também é um crime, porque o momento da morte é um momento muito importante, talvez até mais importante, nós até conversamos sobre isso, do que o nascimento, né? Porque alguns falam num renascimento, né, do plano espiritual, um nascimento no plano espiritual, você se transfere para lá de volta. Interessante também que no passado a morte já foi muito mais humana, né? Eu tenho um livro aqui que eu comprei certa feita, é um livro muito interessante, que eles disseram. É um livro de umas 500 páginas. Esse livro conta a história de reis, príncipes, de pessoas simples também, o que eles falaram no momento da morte. Então, às vezes, questão de horas, eles estavam ali vendo os espíritos, eles estavam relatando, e naquela época, no passado, na Idade Média, também na Idade aqui, no século XVII, XVIII, as pessoas anotavam tudo, principalmente quando as pessoas eram importantes, né? Eles anotavam tudo que a pessoa estava falando, tal. Então, esse livro, ele traz esses relatos. Então, a pessoa passava a hora ali dizendo o que ela estava vendo, a espiritualidade. Esse tipo de morte não existe mais. Morrer em casa, né, Paulo? Não tem mais. Você morre numa condição indigna, no CTI, no hospital, sem a família, num estado de sofrimento muito intenso. E aqui, no caso, a eutanásia é pior ainda, né? Porque ele desliga precocemente, né, a pessoa e não permite que ela tenha aqueles últimos momentos, às vezes um arrependimento, né? Ele pode se arrepender naquele último momento do que fez, quem vai saber uma coisa dessa? Uma compreensão, um insight necessário, né? Qual seria a importância, no último momento, de um arrependimento? Que é muito importante. Seja a pessoa, a esposa dele chega lá, fala alguma coisa, algum filho se arrepende, vai lá. Então, esse momento seria vital para a transformação dele. É isso, pessoal. Acho que esse aqui é o último, deixa eu aberto para você. Esse aqui é o último. Fala, Mauri. Tem um dos livros do Décio Yandoli Júnior, não me lembro qual, mas ele conta um caso desse que tem uma pessoa com dispneia, com uma falta de ar muito grande, muito grande, muito grande, e aí fica naquela coisa aí, né? Era um caso muito avançado e tudo mais, e por isso que eu digo que não é tão claro e tão tênue. Aí fez mais um remédio, fez outro, bom, a mulher deu uma melhorada, eu não sei se era mulher ou homem, melhorou um pouco, e parece que foi o tempo de chegar um filho que tinha uma desavença e reatou e não sei o que, depois a pessoa desencarnou, né? Então é bem difícil essas coisas, né, de acompanhar esses casos que são muito extremos, requerem às vezes cabe uma boa oração, viu, de rotina, claro, mas nesses momentos tem que falar, turma, põe um luminoso piscando aí para a gente ver qual é que é o caminho, né, porque isso é bem difícil às vezes enxergar. Tem um caso, uma vez que eu estava no plantão, era uma senhora que tinha um câncer bem avançado, e foi curioso que na hora que eu cheguei no plantão, veio uma vozinha dentro da cabeça e falou assim, ela vai desencarnar na hora do almoço. Eu, oi? Né? Não tem essas coisas, né? E, enfim, e veio um ex-marido, né, dela, e pediu perdão, e não sei o que lá, paraná, e dito e feito, ela, comecinho da tarde, assim, desencarnou, né? Então, parece que aguardando esse momento, né, Então, a gente não pode, de forma alguma, né, abreviar isso, e não é muito difícil, né, é muito difícil esse tipo de decisão, tem que estar sempre em contato com a espiritualidade para perceber,
Tem casos que são bem difíceis, né? Bem E geralmente as complicados. pessoas, né, quando elas estão assim bem no finalzinho, elas começam a ver as pessoas que estão lá do outro lado, né, que começam a se aproximar delas também, né? E aí elas se sentem mais seguras. Minha mãe mesmo e o pai dela, e era real, porque as informações que ele dava para ela estavam coincidindo com a realidade ali que estava acontecendo, as datas, né? Ele chegou e falou para ela, hoje é aniversário da fulana, e era aniversário da pessoa mesmo, né? Então a pessoa começa a ter esse contato com as pessoas que são mais próximas, que está do outro lado. Aí a pessoa começa a se sentir mais segura, né? Ver que as pessoas estão lá do outro lado, que elas não se acabaram, né? Então, é algo assim que prepara mesmo as pessoas para esse momento. É verdade. Eu vi muitas coisas, sabe? Aprendi muitas coisas com a finalização da vida da minha mãe aqui. E ela, por exemplo, todos os filhos foi ver ela, e ela ficou, porque tinha um dos filhos que não tinha ido. Daí, quando o filho, aí eu disse para ela, olha, o fulano vai vir à tarde. Aí, quando o meu irmão chegou à tarde, que ele foi lá depois do almoço, ele chegou, e aí, quando ele foi embora, ela já foi embora também. Quer dizer, ela só estava esperando aquele último filho que ela sabia que ia ver ela. Isso. Então, todas essas coisas são incríveis quando a gente vive, né, esse momento, assim, para mim foi muito, sabe, assim, de um aprendizado imenso, sabe, eu estar ali junto com ela até o último momento, sabe, da partida dela, de ver tudo, sabe, e de estar ali dando força para ela. Nossa, isso foi algo, assim, que preencheu meu coração para sempre, sabe? Essa vivência foi muito, muito, muito importante para mim. Eu acho que muitos instantes finais mesmo ali são adiados. Você não tem dúvida. Ou adiado pela própria pessoa, ela encontra energias, como você falou ali, a sua mãe encontra energias, ou então a própria espiritualidade dá um jeito ali de adiar um pouco, porque o perdão no final, assim, as transformações no derradeiro momento, vamos dizer assim, no último suspiro ali, essas transformações devem ser muito profundas, né? Muito impactantes para a vida, né? Agora eu faço uma pergunta para vocês, médicos, e também para nós que somos espíritos. Eu conversando com um colega hoje, fui levar minha mãe ao médico, e minha mãe está com Alzheimer, e também associada ao Alzheimer tem uma demência vascular, alguma coisa assim. E ele estava me contando que a mãe dele está em São Paulo, há uns 98 anos, com um aparato de home care imenso, totalmente inconsciente, só dorme, ela não está em coma nem nada, ela apenas dorme. Então, e continua ali. Aí eu pergunto, meu Deus, será que esse espírito ainda está ali? Eu me questiono. Porque uma vez eu li uma coisa muito interessante, uma senhora que entrou em coma, e ela era bem, assim, evoluída espiritualmente, bem entendida, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Aí ela deixou esse corpo lá, ela tinha o cordão de prata, mas ela foi para a espiritualidade, ela começou a trabalhar lá, ela já tinha um monte de atividades no plano espiritual. Um dia, depois de alguns anos, o corpo dela veio a óbito. Aí ela foi lá, no enterro dela, agradeceu o corpo físico, se desprendeu os últimos liamezinhos que ainda tinha segurando aquele corpo, e continuou a vida espiritual dela. Agora, eu às vezes pergunto, eu não sei, quem sou eu para ter as respostas, mas eu me questiono até que ponto essa artificialidade de se manter a vida, sabe? Num caso, por exemplo, como esse, uma senhora de 98 anos acamada, que já se alimenta por sonda, que já... Meu Deus, eu acho isso tão Esse aqui, desumano. Márcia, Estanásia, isso aqui. Eu acho tão desumano. Fala, Maurício. Acho que o Paulo vai falar, né? Não, eu acho que vocês conhecem, é só para dar uma lida aí, se alguém não conhece. Mas é uma coisa assim que eu falei, nem sempre é tão claro, há divergência, um pensa uma coisa, outro pensa outra, tem discussões sobre isso, sobre qual é o momento exato. Eu acho que sempre há algum aprendizado. Ah, mas a pessoa não está lá, mas o cuidador está, mas a família está. A família precisa passar por esse processo de crescimento, amadurecimento, de aceitação. Então, assim, é todo um entorno. A mesma coisa que discutir em reencarnação, né? Ah, por que reencarnou dessa maneira, em tal família, com tal problema?
Gente, é infinito o número de possibilidades para isso, mas assim, o foco, imagino que seja o crescimento. Para quem? Para todo mundo, né? Até para a gente que cuida, também tem um crescimento, né? Fala, puxa vida, será que não aprendeu o que deveria aprender? Às vezes sim, né? Às vezes aprendeu o que deveria aprender, é você que precisa aprender alguma coisa que está lá cuidando dele, né? Enfim, acho que sempre tem um crescimento. Meu avô, vou elucidar antes do Paulo já falar, mas ele ficou um tempão acamado, meu avô já não estava mais consciente há um bom tempo, e ficou em home care também, com oxigênio, já não contactuava, a gente visitava ele, conversava, fazia carinho e tudo mais, cuidava dele, mas um belo dia o vovô parou, o coraçãozinho parou. E o colega não teve dúvida, um velhinho com 80 e poucos anos, tinha tido 3 derrames, já não estava consciente há alguns anos, o colega foi lá, no afã de, sei lá, e reanimou. Na hora que ele reanimou, eu falei, meu senhor, eu conversei com minha mãe e meu pai, eu falei, mas deixa o velho em paz, pelo amor de Deus, né? Puxa vida, né? E aí, o pessoal ficou até bravo comigo. Eles ficaram bravos comigo. Maurício, você tá achando que você é Deus, que você decide a horas que as pessoas vão? Eu falei, gente, não estou decidindo nada, mas se ele foi numa circunstância dessa, é uma oração que tinha que ser feita, né? Tanto é que o colega depois se desculpou. Falou, olha, me desculpe, eu no afã de atender e tudo mais, eu não li, não tinha percebido o caso e tal. E ele desencarnou no mesmo dia, né? Então, talvez tenha sido uma distanásia, né, que fizeram no meu avô. Eu imagino, Maurício, por exemplo, como a gente estava conversando agora há pouco com o Paulo, né? Esses últimos momentos de morte, quando você está na sua casa, os avós, nossos bisavós morriam em casa, no meio da família, assim, por mais que estavam mal, menos, mas tinha ali todo aquele envolto. Por exemplo, essa senhora que está com seus 98 anos, já inconsciente há muitos anos, com sonda, com isso, com aquilo, ela já perdeu essa oportunidade há muito tempo. Talvez ela não estivesse ali, se não houvesse esse tipo de reanimação, como foi no caso do seu avô, sabe? Isso aqui, nesse aspecto é que eu pergunto, se é justo para essas pessoas, né? Eu não sei, eu não sou a favor de, pelo amor de Deus, de eutanásia nenhuma, nunca, jamais. Mas nesses prolongamentos, assim, sei lá, eu acho muito injusto. Muitas vezes não pode ser uma situação de prova da pessoa também, Márcia? Sim, pode ser muita coisa, não tenho como ter a resposta. Mas eu imagino que às vezes é o apego também daqueles que aqui estão. Apego ao corpo. Eu acho que ninguém consegue prolongar a vida de um ser, né? Se é momento dele ir embora, eu acho que a espiritualidade jamais faria num negócio desse, né? Que se fosse injusto para aquela pessoa, né? Mesmo que o outro tivesse, sei lá, eu acho que é o caso para se pensar também, porque acho que chegou o momento, acho que se você tem merecimento de ir embora, eu penso que você vai, de alguma forma, você vai embora. Agora, já tem casos bonitos lá na Santa Casa, onde eu trabalhei na UTI muitos anos, uma jovem de 23 anos que teve uma morte encefálica, que estava no 2º mês de gestação. Ela morreu. Ela estava com morte encefálica. Mas nós conseguimos levar até o 6º mês, manter o corpo dela. Nós não, né? A espiritualidade, né? A gente apenas estava ajudando. Conseguimos levar até o 6º mês, e nasceu a criança, e depois se desligaram os aparelhos. Então, são casos assim, que isso é caso raríssimo, acho que no Brasil tem 2 casos só. Mas a criança nasceu cheia de problema também, porque para você prolongar uma vida assim, você tem que usar muita droga, muito medicamento, muita coisa, para manter pressão, tudo. A criança nasceu cheia de problema, cheia de problema. É isso, pessoal. Bom, é um estudo muito profundo isso, né? São questões muito difíceis, muito no limite, assim, né? Bem naquele limite tênue, a gente não... Fica muito questionamento. Então, eu vou parar a gravação, tá? Já, porque já passou de 9 horas.